Não, uma coisa legal que no planetário, a gente faz muito corpo a corpo, né? Com um aluno, com um professor, né, e tal. E a gente acaba passando por experiências assim, que são coisas vivenciais, né? Não são nem uma coisa teórica, né? São coisas vivenciais. Do tipo, você lidar com o público. Eu pretendo um dia, não sei se eu vou conseguir fazer um livro só dessas... Tem que fazer, cara. Dessas experiências. Porque e sabe o que é legal de você? Porque você teve uma convivência com o público na década de 80, que era tipo um outro universo, né? Um outro universo. E depois de muitos anos, né? Porque na Embratel você acabou não tendo, né? Eu tinha mais pelo Enástico. Eu tinha pelo Enástico, mas não tinha era esse diário. corpo a não corpo, era diário, né? E depois de um tempo você vai ter a convivência com o público diária no planetário, que é uma outra cabeça, né? Uma outra galera, outro, né? São experiências que a gente passa com as crianças e com professores que são... A gente tem, por exemplo, teve uma certa época que as escolas não estavam vindo mais ao planetário porque não tinham ônibus. Certo. Então a gente desenvolveu... Aqui deu esse problema também. A gente teve que desenvolver um projeto de ir às escolas. Sim. Não era uma loucura. Era uma loucura. Tipo, ia ser um chapadão, não sei se já ouviu falar. Os lugares de barra pesada. Chegava na escola e na frente da escola estava um presunto esperando você. Não é um presunto tender, né? Não, é complicado, né? Você pega umas situações... Zona oeste do Rio de Janeiro, conflagrada, milícia e tudo mais. Mas outras coisas. Então, tem umas experiências do tipo, assim, eu fiz até um artigo na Deviante que eram coisas de planetarista. 3 perguntas que recebi de alunos que mexendo com a minha cabeça. Por exemplo, um deles foi... o garoto chega para mim e fala: tio, por que as pessoas dizem que quando a pessoa morre vira estrela? Olha só. Aí eu, como é que eu vou falar com o garoto? Aí eu cheguei para ele: olha só, as pessoas falam isso porque elas querem sempre pensar que a pessoa que você ama, que você gosta, foi para um lugar melhor. E as estrelas são bonitas. Então é uma maneira de você homenagear. Eu falei que elas foram para lá, né? Agora, por outro lado, as estrelas, quando morrem, produzem material que está nos nossos corpos. Então você pode não ir para uma estrela, mas acaba vindo de uma estrela. Aí o garoto regalou um olho. Todos nós aqui um dia fomos poeira de estrelas. Sair pela tangente. Claro. Essas horas é tipo assim, a sacação que você tem que ter muito... tem que ter. Outra foi uma coisa mais engraçada. Do público infantil, o mais difícil de lidar é o adolescente, né? Né? Que tem aquele... Se acha... Acho que sabe tudo. Olha o meu filho lá. Então, eu até brinco assim, né? Falando que chega os adolescentes que nem uma manada, assim. Você tem que localizar de imediato o líder. Porque eles trabalham com a forma de líder, né? E eu lembro lá em Santa Cruz, uma vez entrou um grupo muito agitado, mas tinha um garoto que fazia piada com tudo. Então, tudo que ele falava, todo mundo ria. Aí você, opa, é aquele ali. É aquele ali, mirei na testa dele. Aí ele... geralmente no planetário é assim, a gente passa a sessão de planetário e no final tem a parte das perguntas, que eu acho a parte mais importante. Claro. É uma coisa muito legal que você consegue interagir. Eles vão ter a oportunidade de falar com o cientista, que é uma coisa raríssima, e a gente ouve ele. Aí eu me lembro que na hora das perguntas o garoto levanta o braço. Tio, onde é que eu compro biscoito? Aí todo mundo... garotada, né? Aí eu olhei, como é que é? Aí ele, onde é que eu compro biscoito? Aí, a risada já foi menorzinha. Aí eu, você pode repetir mais uma vez? Aí ele já falou mais manso, né? Onde é que eu compro biscoito? Aí eu falei pra ele, eu te fiz repetir 3 vezes pra você ver que a sua pergunta não faz sentido. Eu tô com cara de que vendo biscoito? Não tô. Você tem alguma pergunta que não se refira ao seu lanche? Aí, garoto. Depois o garoto veio me pedir desculpa. Mas o que eu subliminarmente eu falei pra ele? Quando eu falei fazer ele repetir 3 vezes, eu tirei o cargo dele, a posição dele de líder da manada. Sim, claro. Né? Pô, mas na hora foi, sabe, nem sempre você tem essa coisa assim. Exato. E também não pode ser tão agressivo, né? Eu fui duro, mas... Sim, claro. Aí depois falei, você tem alguma pergunta que não tem a ver com o seu lanche? Que eu possa responder? Eu não sei onde se compra biscoito. Aí ele tá... Aí depois ele veio pra mim, pô tio, desculpa aí. Eu falei, não tem problema, eu já fui da sua idade. E tem uma outra que foi... essa foi em Santa Cruz também, que era uma região mais rural do Rio, né? A Zona Oeste. Um planetário aqui no meio do mato. O garotinho chegou pra mim, tio, é verdade que a lua é feita de queijo? Essa, pessoal... Aí eu olhei pro garoto assim, pra ver se ele tava me zoando. Ninguém riu também. Aí eu sabia que os garotos tinham vindo de uma região rural. Então ele realmente deve ter ouvido isso de alguém. Sim, claro. Então
ele não tá me tirando, como diz o pessoal, né? Então eu falei assim, olha só, queijo é feito de quê? Aí ele, de leite, lógico. Parece uma coisa óbvia, mas a garotada da Zona Sul me diria que o leite vem do supermercado. Vem na caixinha, né? Da onde que vem? Nasce na caixinha, Eu né? fiz a experiência, perguntei pra eles e eles disseram que o leite vem do supermercado. Eles não, vem do leite. O queijo vem do leite. Claro. E o leite, eu falei, e o leite vem de onde? Vem da vaca, ora. Você acha que a lua é pequena ou é grande? A lua é enorme. Você acha que ia ter leite suficiente pra fazer um queijo lá em cima? Aí ele, é mesmo, né, tio? Não faz sentido. Então, a lua é feita de rocha e poeira. Isso de leite é só uma história que conto pra você. Beleza, tio. Tá boa. Quer dizer, eu trabalhei com... Primeiro que eu já sabia que ele vinha de uma região rural. Sim. Se você puder conhecer sempre o seu interlocutor, nem sempre a gente consegue fazer isso. Isso é uma coisa difícil, né? Mas vai ganhando com o tempo, né? Com a experiência você vai, né? Na internet, então, a gente não tem isso, né? Exato. Não, e eu falo até, e esse negócio da pergunta é muito interessante pelo seguinte, né? Às vezes a pessoa faz uma... Às vezes o pessoal fala assim, cara, mas você responde 10 vezes a mesma pergunta. Eu falo, respondo, cara, porque às vezes a pessoa não tava, não sei o quê. E você tem que ter a malícia, né? De entender quando o cara tá perguntando de forma honesta. Sim. Tipo o menininho, né? Sim. Ele perguntou de forma honesta mesmo. Eu fui olhar pra ele assim, ele tá me tirando. Então. Porque tem os que vão perguntar pra te zoar mesmo. Eu já enfrentei isso. Com certeza, né? Então você tem que ter essa ideia, mas isso aí é com o tempo, né? Sim. Você vai ganhando com o tempo, né? Terra plana. Quando a garotada quer te zoar, fala de terra plana. Que sabe que te irrita. Exatamente. Eu peguei uma escola uma vez lá na Ilha do Governador, perto de casa. Nossa, foi uma das escolas mais bagunceiras que eu já peguei. Que os alunos estavam ali forçados. Primeiro, já é muito ruim. Aí já... E aí a professora falou, vocês só saem daqui quando fizerem pergunta. Aí eles começaram. Nossa. Terra plana, o homem não foi à lua. Eita, aí começou, né? Aí eu falei assim, olha só, se vocês estão a fim de conversar sobre esse assunto mesmo, a gente conversa. Agora, se vocês só estão irritados, vocês me poupam que eu poupo vocês e a gente não conversa. Fica bom pra todo mundo, professora, na boa, vocês não querem fazer pergunta? Deixa eles ir embora, eles não estão ganhando nada. E estão atrapalhando quem está com dúvida. Sim, claro. Né? Porque o difícil é isso, é você perceber quando a criança tá só de farra e tem no meio alguém que quer aprender. É o que eu falo com eles assim, olha, se vocês só fossem vocês querendo fazer bagunça, eu não ia me importar nada. Agora tem alguém querendo aprender. Ele tem direito de ouvir uma resposta. Sim, claro. E a coisa também, o medo de fazer adolescente. Vou fazer a pergunta, vou pagar mico, né? A garotada mais novinha é que faz mais perguntas. Porque aí eles são sem filtro, né, cara? Sem filtro. A gente vai ficando velho, vai pondo um monte de filtro que ferra, o que as pessoas vida, né, cara? Vão pensar de mim se eu fizer a pergunta isso, sabe? Exato. Agora, o novo não, né, cara? O novo é sem filtro total, cara. É triste você ver assim as séries, né? Você vai vendo a quantidade de perguntas diminuindo. Até que chega uma hora que a garotada mais... Morre totalmente. Alguma pergunta? Todo mundo. Exato. Um olhando pro outro, sabe? E eu vejo assim, por exemplo, escolas particulares, escolas públicas têm comportamento diferente na hora de fazer perguntas. Algumas escolas, da garotada mais nova, são treinados a responder perguntas e não a fazê-las. Sim. Isso que é triste também, né, cara? Porque é muito bom você saber fazer a pergunta, né? Aí a gente tem que chegar pra eles, vocês gostaram? Gostamos. Aí, garotada menorzinha, tipo, vocês gostaram? Você quer fazer alguma pergunta? Tio, eu tenho morango na minha lancheira. Eu trouxe sanduíche. Começam, né? Eu tenho 2 pais. Conta a vida deles toda. Aí tá legal, mas se alguém tem uma dúvida sobre astronomia, sobre o céu e tal, aí uma vez ou outra. Sempre aparecem umas coisas assim interessantes. Sempre tem, né? Teve uma vez na cúpula digital na Galileu que entrou todo mundo e tinha um garotinho autista, não quis entrar. Olha. Eu nunca tive um treinamento específico para isso. Eu me guia mais pela professora que tem uma sensibilidade melhor. Aí ele, não vai querer entrar, tá escuro e tal. Aí comecei a conversar, poxa, mas lá dentro vai ser legal, você vai ver um monte de estrelas, umas histórias, tem desenho animado lá dentro. Aí ele, tem desenho animado? Tem. Aí, tem o Ben 10? Eu tenho, com Minitrix e tudo. Graças a Deus, já com um filho pequeno, conheci todos. Tá ligado, né? Aí comecei, daqui a pouco nós estávamos 2 cantando músicas dos desenhos e tal, e ele acabou entrando numa boa. Fiz isso conscientemente? Não, eu fui tentar, sabe? E como eu tinha uma bagagem que meu filho me alimentava de desenho animado, que eu sabia o que é um Minitrix, se você não sabe o que é um Minitrix, assista Ben 10, né? E conversei com o garoto. Então, eu trabalho com o que ele tinha. Claro. E isso é muito bacana para fazer divulgação científica. A pessoa vai chegar para você, ela não é um completo ignorante, ela não é uma folha em branco. Exato. Ele traz alguma bagagem.